Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao grupo do Estudo do Livro dos Espíritos. O grupo aqui continua firme e forte. Então, para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão ao nosso mentor, o nosso anjo da guarda, o nosso guia espiritual, como queiram chamar. Agradecer por nos acompanhar nessa jornada. Agradecendo a Nossa Senhora Mãe Santíssima pelo seu amor, pelo seu carinho e por nos envolver com seu manto azul de luz todos os dias. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelos seus ensinos, Mestre. E agradecemos a Deus pelo dom da vida e por essa oportunidade terrena. E assim, jamais harmonizados, pedimos licença para adentrarmos as questões de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos continuar aqui, que estamos no livro segundo, no capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Então, estamos falando aqui dos fenômenos da natureza. E vamos continuar na 537 com você, Gerson. 538. 500, 538, desculpa. Uhum. Vamos lá, então. 538. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que estiveram encarnados entre nós? Resposta: que o serão ou que foram. Bom, eu, eu entendi aqui, né? Então é assim, né? Vamos lembrar que Deus, ele nos criou todos simples e ignorantes, né? Então, esses são espíritos privilegiados? São anjos? São demônios? Não. São espíritos que vêm com o tempo na sua evolução. E, e, e assim, nós, conforme vamos nos evoluindo, nós vamos fazendo parte da construção do nosso universo, né? Como ferramentas, né? E lembrando que Deus é a causa primeira de tudo. E nós somos os seus instrumentos, né? Então, somos instrumentos de Deus, que obedecemos todo as leis dele, né? E então, assim, espíritos primitivos são utilizados em determinadas circunstâncias, né? Os menos evoluídos. Então, assim, aqueles que o serão, eu entendi, que são esses primitivos que começam. São espíritos que ainda não passaram, não encarnaram ainda no mundo hominal, né? Estão lá no mineral, animal, né? Mas que estão em formação. Aí ele fala, ou os que foram, né? Então, eu entendo que são espíritos que já passaram pela matéria, que são mais evoluídos, mas que também vão continuar servindo como ferramentas dessa construção do universo. Então, assim, tudo isso está nos desígnios de Deus. E a gente não tem esse alcance para determinar
assim ou assado. Né? Tudo é determinação de Deus. O que nós precisamos é ter a confiança em Deus, que é justo, que é bom e misericordioso com as coisas que acontecem aqui, dentro das nossas possibilidades de evolução, né? Lembrando que a gente está falando dos efeitos, né, de fenômenos da natureza que fazem mudanças no planeta, no universo, né? Então, às vezes a gente fica tocado, chocado por assim, desencarnes em massa, mas temos que confiar, tudo isso é providência de Deus, né? Temos que confiar, Ele é bom, né? Ele é justo, é misericordioso, temos que confiar neles e somos apenas ferramentas de construção desse universo, sejamos evoluídos ou não, estejamos evoluídos ou não, né? Aí, vou seguir aqui, tá, pessoal? Com a 538A. Kardec emenda uma outra pergunta. Esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Resposta: isso depende de seu papel, mais ou menos material ou inteligente. Alguns comandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior entre os espíritos, como entre os homens, né? É aquilo que estava falando agora, né? Espíritos primitivos vão executar, né? Entendi que vão executar as tarefas. E os espíritos que já passaram, né, pela evolução e têm um certo conhecimento, vão comandar essas atividades, de forma que respeitar as vontades de Deus, né? Então a gente começa executando, vai evoluindo até chegar no comando dessas atividades. Mas, de novo, sempre, né, abaixo da ordem de Deus. Isso que eu entendi dessa questão. Sim, é que eu pensei que a Suzeli fosse falar. É, essa questão é bem interessante também, Gerson, porque Kardec ele pergunta, né? Ele quer saber esses seres aí são a parte na criação de Deus. Eles são seres que encarnados como nós, ou já foram. E a espiritualidade aqui não se explica, né? Que uns foram, outros não, outros vão ser, né? Então, esses espíritos, como você bem disse, são espíritos aí que estão também no seu processo de transição. Então, a gente sabe que a natureza, ela não dá saltos. A gente não sai do reino vegetal e já vai para o animal e depois já para o hominal. Não, entre um e outro, há zilhões aí de anos. E nesses zilhões, a gente passa por todo esse processo de transição, onde realmente a gente vai evoluindo, né? Então, tem todo um trâmite aí. Então, Kardec, né, ele pergunta, né, se esses seres que agem nos fenômenos da natureza são espíritos superiores ou inferiores. E aqui a gente entende que vai depender muito, né, vai depender muito do grau também do espírito dessa transição, porque tem uma parte aqui que dá a entender, né? Tem uns que mandam e outros que obedecem. Ou seja, como aqui na Terra. Então, aquele que já está ali um pouquinho mais acima, colocar ali, sei lá, né? Acima, não estou dizendo nem da espiritualidade, da moralidade, o exemplo aqui, né? Isso aí vai ser muito subjetivo. Mas, por exemplo, um presidente ali de uma empresa, ele vai comandar, ele vai decidir ali algumas coisas, ele vai estar no comando, mas ele vai executar? Não, vai ter alguém ali que vai fazer esse trabalho. Então,
esses espíritos, eles estão aí trabalhando, porque nada fica parado, tudo está em movimento, tudo está em trabalho. Então, quando ele coloca aqui, eu entendo bem isso, é como é aqui na Terra. Então, vai ter sempre um espírito superior comandando tudo isso. Eles não vão estar agindo ali sozinhos, né? Até como no estudo passado, aí a gente trouxe, né, Gerson, a questão lá da fada madrinha, né, que nós fomos lá na Cachoeira das Fadas e que até nossos sobrinhos presenciaram. Então, ela tá ali trabalhando sozinha, né? Então, tem ali, como se fala assim na nossa, né, na Terra, tem uma equipe, tem uma massa ali trabalhando e tem uma espiritualidade superior também auxiliando nesse todo trajeto. Até separei para a gente comentar aqui, depois eu vou até colocar no grupo, porque na Revista Espírita de 1860 é bem interessante, porque aqui fala sobre algumas perguntas e respostas que tem sobre, fala assim, o gênio das flores, né? Como foi designada essa matéria, porque é um espírito em transição, é bem interessante, gente, do vegetal para o animal. E ele ali, ele responde algumas perguntas, tanto que ele dá até um nome de Étane, mas é um nome fictício só, né? Porque aqui ele vai explicando tudo, que o espírito ele não preside de maneira particular a formação das flores, mas ele explica que antes de passar pela série animal, o espírito elementar, ele dirige a ação fluídica para a criação dos vegetais. Então, olha só, através da ação fluídica, gente. Assim como nós, todo mundo tem a sua ação fluídica. Então, este ainda, ele não encarnou e somente age sob a direção de inteligências mais elevadas que já viveram bastante para adquirir a ciência necessária à sua missão. Então, esse espírito que se comunicou, ele faz até assim, todo um apanhado, até uma mistura assim, poética, né, que é o gênio das flores, só para exemplificar, mas tudo tem um comando aí de espíritos superiores. Então, tem aqueles ali que vão executar exatamente ali a tarefa a ser feita. Então, assim, os espíritos, eles vêm realmente para explicar, né? Esse espírito que se comunicou, ele vem exatamente para explicar essa condição que ele está, e o que é que nós chamamos aí dos elementais da natureza. E também no nosso estudo passado, nós comentamos também daquela parte, né, do livro do Nosso Lar, do filme. Eu fui ver, gente, é no capítulo 50, é exatamente o último capítulo. E nesse capítulo é onde o André Luiz realmente ele pede ali em oração auxílio da Narcisa para auxiliar o atual marido da viúva, né? Então é uma parte bem bonita, porque ali Kardec ele já está mais elevado, né? Ele já aceitou tudo isso, ele vê com outros olhos. E a Narcisa, ela fala que realmente ele precisa de alguns fluidos e as forças naturais vão fazer isso por ele. Então, é onde eles vão ali na floresta, na natureza, e ela pede realmente aí o auxílio dessa dessa árvore e ela conversa ali e André Luiz ele tem até uma visão desses seres, né? Ele não comenta muito, mas ele tem ali uma certa visão. Então ela se comunica e é onde é absorvido esse remédio, né? Digamos assim, para oferecer através da ação fluídica na água desse
marido aí da viúva de André Luiz. Então é bem interessante também. Então a gente traz exemplos aqui de relatos, né, que foram constatados aí pelo plano espiritual, né? É muito bom também essa comparação que você fez com o mundo material, né? A gente vê, por exemplo, uma empresa, né? Aos que mandam e aos que executam. E todos são importantes, né? Aquele montador do carro, por exemplo, ele monta, às vezes, uma pecinha, ele não tem a visão do todo, mas é só uma pecinha que ele monta. Mas se não tiver essa pecinha, o carro não fica pronto, né? Então, há toda uma hierarquia de Deus nesse mandar e nesse executar. Então, assim como uma empresa, todos são igualmente importantes. É preciso o pessoal da limpeza para limpar, para poder montar esse carro. É preciso o trabalhador mais ignorante, às vezes até analfabeto, semi-analfabeto, para montar pecinha, né? Hoje, substituindo muito por máquinas, né? Até hoje, né, o topo ali que vai utilizar até uma inteligência artificial no mundo de hoje. Então, há toda uma hierarquia numa montagem do carro, assim como na espiritualidade. Há todos aqueles espíritos inferiores até os superiores, né? Todo numa hierarquia igualmente perante Deus, totalmente importantes, né? São todos importantes nessa montagem toda desse universo infinito, né? Isso aí. Então vamos aí para a questão 539. Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, somente um espírito que age ou se reúnem em massa? E a resposta é: em massas inumeráveis. Gente, olha essa resposta, né? Então, aqui, a espiritualidade já nos explicou aqui que esses fenômenos para acontecer, então envolve aí uma massa de espíritos, seja inferior, mais inferior ou superior. Então, esses espíritos que estão em transição, eles são aproveitados no plano espiritual para provocar também esses fenômenos, mas também não vale a gente pensar que, gente, um espírito vai lá com a sua varinha e vai falar assim, ó, faz aí o fenômeno, faz aí a tempestade acontecer, né? Não é bem assim, porque a gente tem conhecimento também das massas que tem que acontecer, assim também como as massas que eu digo, é a massa de ar quente, de ar úmido, a pressão atmosférica, tem tudo isso também. Então, para tudo isso acontecer, tem esse movimento e esses espíritos que se reúnem em massa. São vários ali que trabalham num determinado assunto. E o Gerson até comentou. Lembra da passagem lá de Jesus, da tempestade que ele acalmou? Então eu fui buscar, Gerson, tá aqui na Gênese, que fala dos milagres do Evangelho. E tá na questão aqui no item 45, que fala da tempestade acalmada. Eu vou ler porque é pequenininho, tá? Um dia, estando sobre um barco com seus discípulos, lhes disse: passemos à outra margem do lago. Eles partiram, pois, e enquanto passavam, ele adormeceu, né, Jesus? Então, um grande turbilhão de vento, de repente, veio se abater sobre o lago, de sorte que seu barco, se enchendo de água, estava em perigo. Aproximaram-se então, pois dele, e o despertaram-lhe, dizendo: Mestre, nós perecemos. Jesus, tendo se levantado, falou com ameaça aos ventos e às ondas agitadas, e eles se apaziguaram, e se fez uma grande calma. Então lhes disse: Onde, pois, está a vossa fé?
Mas eles, cheios de medo e de admiração, dizem uns aos outros: quem é, pois, este que ordena de tal modo aos ventos e às ondas e que lhes obedecem? Essa passagem da tempestade está em Lucas, o capítulo 8, nos versículos 22 a 25. Então, essa passagem ela é bem conhecida porque de Jesus aplacar essa tempestade. E é Jesus, gente, atuando realmente com seu poder espiritual. Porque ele é um espírito evoluído, um espírito elevado. E ali, com certeza, ele conversou com esses seres dos fenômenos da natureza. Tanto que aqui no 46, aí Kardec coloca: não conhecemos ainda o bastante os segredos da natureza para afirmar se há sim ou não inteligências ocultas que presidem a ação dos elementos. Na hipótese da afirmativa, o fenômeno em questão poderia ser o resultado de um ato de autoridade sobre essas mesmas inteligências e provaria um poder que não foi dado a nenhum do homem exercer. Ou seja, ele está falando aqui dessa autoridade de Jesus como um ser realmente um espírito evoluído, né? Onde ele conversou ali com esses elementais. Então, ele fala que o homem, ainda aqui encarnado, ainda não tem esse poder. Por quê? Esse poder, o mesmo ali desses espíritos superiores, de comandar essas massas. E muitas vezes, às vezes a gente fica assim, mas por que que essa tempestade aconteceu? Né? Que às vezes a gente chama até de catástrofes. Por muitas vezes, essas tempestades, esses intempéries mesmo, dos fenômenos da natureza, elas acontecem, só que depois a gente vai entender, para nosso benefício, para o progresso do planeta também, e para o progresso dos homens também. Então, assim, é bem interessante quando a gente começa a ver esses milagres e o que está por detrás, né? É isso, gente. Então, bem lembrado assim, né, o que você colocou. A, as tempestades, elas são causadas para o progresso do planeta e também pela evolução do homem, né? Eu não sei se eu vou falar uma grande besteira agora, não sei, mas me ocorreu. Por exemplo, o Nordeste, há anos atrás, sempre havia muita seca, muita falta de chuva, né? E isso acontecia, vamos dizer, espiritualmente, não pela terra em si, mas pela população, né? Para que a população evoluísse. E há uma migração enorme, né? Dessa população do Nordeste, sem discriminação, pelo amor de Deus, mas há uma migração grande aqui para o Sudeste, para o Sul. E hoje a gente vê essa modificação, é claro que é causada pelo homem também, mas há uma modificação muito grande do clima aqui. A terra da garoa, que era São Paulo, hoje é quente. E lá no Nordeste chove bem mais do que aqui. Então houve uma inversão. Até que ponto foi permitido pela espiritualidade? Até que ponto isso ocorreu? Não sei se eu estou falando besteira, mas me ocorreu isso daqui na leitura desse texto, né? Então, a questão do homem, não da terra em si, mas de uma prova. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, essa catástrofe, né, que até hoje muitos não têm um lar, uma moradia, há mais de um ano que ocorreu, e eles ainda estão lutando para recuperar o material, estão lutando com o luto, né, da perda de familiares. Então, esse intempérie que houve lá, não foi a terra em si só, mas para que o homem aprendesse como uma prova, como uma expiação. Que a gente, se for pensar,
no mundo de regeneração, com certeza não haverá mais tantas tempestades, tantos trovões, tantos raios, né, que matam. O Brasil, por exemplo, é campeão nos raios, né, de tempestades, causando muitas mortes. Então, nesse mundo de regeneração, eu acredito que essa tempestade, é claro, vai ocorrer, mas de uma maneira mais branda, de uma maneira mais suave, pela própria evolução do homem, né? Foi o que eu pensei aqui nessa questão. Eu também pensei nisso, Suzelei, e aí eu fui um pouco além. Será que nessas regiões não tem também uma concentração de espíritos com determinados fins, que é o que a gente estudou, acho que no capítulo anterior, né? Quando os espíritos se aproximam por afinidade à população, né? Ao local. Então, por exemplo, né? Aqui no Brasil, a gente sofre, existem desencarnes coletivos pela seca, pelo excesso de chuva, né? Em outros lugares, é por terremotos, tsunamis. Em outros, por eventos assim, até mais com a participação do homem, né? O cara joga uma bomba, países que vivem em guerra, né? Então, é interessante isso, como você vê como as coisas começam a concatenar, se complementarem, né? Então, a gente vê essa afinidade de espíritos reencarnando em determinadas regiões e essa parte desse estudo que mostram que espíritos, sim, são ferramentas, né, de Deus na construção e evolução do mundo, né? Então, olha que interessante, né, ver essa evolução. E só por fim, para não alongar muito, eu lembrei também, Meire, que você resgatou aí, uma passagem bíblica, eu lembrei também daquele episódio de Chico Xavier no avião, que deu aquela turbulência, e o Emmanuel falou assim, não vai acontecer nada, mas o que vai acontecer é você matar os outros de susto, aí você acha que gritando você vai resolver, né, parar a turbulência, alguma coisa assim, Eu né? lembro também. Mas vamos lá. Bacana. Pode seguir, Su. Pode. 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso? Resposta: uns sims, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera esses miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir no mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são os animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida antes que tenham plena consciência dos seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos que, inconscientemente, se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento ordenado, e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza,
desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei da harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Então, na verdade, todos nós, tudo, contribui para o universo, desde os pequenininhos até os mais evoluídos. Os animais, eles já contribuem, mesmo sendo menos evoluído, não tendo livre-arbítrio, né? Assim como os espíritos mais ignorantes não têm consciência do que contribui, mas contribui sem saber. Os primeiros, os mais sem consciência, apenas executam. Depois, com o tempo, passam a executar o material e gradativamente vão executar o moral. Nós todos, fazemos parte de tudo. Estagiamos aqui no planeta nos vários níveis, há bilhões e bilhões de anos. Vamos acumulando experiências e não estamos sozinhos. O tempo é sábio, nada se perde. Temos a responsabilidade de distribuirmos o que já temos, o que já sabemos. Temos sempre a tarefa, temos a tarefa sempre que possamos realizar. Como ele diz no texto, do átomo até os arcanjos, percorremos esse longo caminho. Nós que estamos fazendo esse estudo, já podemos distribuir o que aprendemos. Já somos um pouquinho mais evoluídos. Então, não vamos temer os acontecimentos. Os espíritos inferiores de hoje, amanhã serão os superiores. Os que obedecem hoje, amanhã irão comandar. Os valores perante Deus são iguais para todos. E carregamos aquilo que Deus nos deu, o máximo, a nossa cruz, né? Que possamos suportar. Ninguém carrega um peso que não pode suportar. Temos aquilo que podemos desenvolver. Carregamos tudo de uma maneira bem gradual. Então, a gente vê do átomo até os arcanjos e nos perguntamos, onde estamos nessa caminhada? Eu, particularmente, acho que estou bem no começo, né? Que tenho muito, muito ainda a percorrer, né? Muito ainda a ser um espírito um pouco mais superior que irá comandar. Nesse momento, eu ainda aprendo, eu ainda obedeço. É o que eu entendi dessa questão. Essa questão ela é muito boa porque ela vem para fechar mesmo esse item aí dos fenômenos da natureza e faz a gente refletir mesmo todo esse processo evolutivo quando a gente ler essa questão, porque aqui até a espiritualidade ela faz uma comparação, né, daqueles, digamos assim, os corais, né? Ele fala ali dos corais que os corais eles vão ali, né, se sobrepondo, se sedimentando um ao outro, vão criando uma ilha, arquipélagos, né? E aí ele fala que tudo ali na natureza tem um objetivo. Então, todos os animais, até mesmo os mais ínfimos, né, aqueles vírus, bactérias, né, tudo tem um objetivo na ordem do nosso Criador, assim como nós. Todo mundo tem a sua função. Porque se a gente for ver, os corais, eles têm as suas funções ali para regular a temperatura da água, para servir de alimento, né? É uma função ecológica mesmo, de abrigo, né? Para aqueles elementos aquáticos. Então, olha só, é bacana esse exemplo quando ele dá, porque aí a gente vai refletindo e que nós, seres humanos, nós passamos já por esse reino vegetal, animal, passamos aí por essa transição de um reino para o outro, e nesse período de transformação, a gente não tem muita clareza. Por isso que ele fala, uns têm consciência, outros não vão ter.
devido ao seu grau que está, ao seu processo evolutivo, assim como nós agora. Muitos têm consciência do que é um determinado assunto. Por exemplo, do que é um determinado, vamos falar, um estudo do Livro dos Espíritos. Muitos ainda não despertaram, muitos ainda não têm consciência desse estudo. Então, para nós, nós temos essa consciência do quão é importante esse estudo e que faz a gente refletir mesmo, Suzeli, como você falou, quem sou eu? Em que patamar eu estou? Né? Que traz toda essa reflexão. Então, sabemos que nada acontece por acaso, nada acontece com um salto no universo, tudo vai se encadeando e nós fazemos parte sim dessa cadeia. E que um dia nós seremos aqueles espíritos puros. Porque o que que é o Cristo, gente? É da esfera crística. Cristo não é o nome de Jesus, mas é da esfera crística. Existem outros crísticos? Eu acredito que sim, claro, eu acredito. Então, assim, então todos nós estamos fazendo aquilo que é da nosso grau evolutivo, aqui no reino nominal, assim como esses seres elementais estão fazendo. Ah, Lindo, né? Do átomo até ao os arcanjo. Sim, lindo. seremos esse espírito aí puro. Um dia E olha seremos. só, gente, chegamos aqui ao final. Gerson, se você quiser falar alguma coisa, fica para a próxima. Que todos nós fiquemos com a luz de Jesus em nossos corações e em nossos lares. E até a próxima semana, gente, com fé em Deus. Tchau, tchau.